Conhece o Rio de Janeiro? Acredite, ele vai te surpreender. O Rio é mais do que um cartão postal. É encontro, é descoberta, é emoção, é pertencimento. O Rio é o café das fazendas históricas. É a bossa que embala o fim de tarde. É o samba que pulsa nas ruas no ritmo da alegria e do sorriso do nosso povo. O Rio é diversidade em cada canto. É cultura que emociona, é natureza que abraça, é gente que acolhe com o coração aberto. O Rio é o destino de experiências únicas, de memórias que ficam na lembrança. É o estado que faz você querer ficar aqui para sempre. Esse é o Rio de Janeiro. Muito além do que você imagina, muito mais do que você espera. Tem gente que vê um desafio e cai dentro. Águas do Rio é assim. Cai dentro para contribuir para a melhoria da água da Lagoa Rodrigo de Freitas, das praias do Flamengo e de Paquetá. Agora é a vez do Rio Guandu. Vamos realizar obras de rede e estação de tratamento de esgoto que vão ajudar a recuperar toda a região. É mais saúde e qualidade de vida para todos. Vamos cair dentro. Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor. Você pode não perceber, mas a Naturgy está ao seu lado diariamente, sempre trabalhando para você ter a energia que precisa para a sua vida. Estamos com você e sua família em todos os momentos, sejam eles do cotidiano ou de descobertas. Pois esse é o nosso objetivo, tornar o seu dia a dia mais simples, sustentável e especial. Naturgy, 170 anos de histórias que transformam o Rio. Daremos continuidade com o painel Transportes e a nova modelagem de concessões. Como moderador, convidamos o conselheiro da AGETRANSP, Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, Vicente Loureiro. Como debatedores, convidamos o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais, Pedro Bruno Barros de Souza. Convidamos o presidente da AMEP, Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, Gilson Santos. A diretora da Via Lagos e Via Rio, Luciana Parpinelli. O gerente de infraestrutura da Firjan, Isaac Overney. Com a palavra, o senhor Vicente Loureiro. Boa tarde a todos e todas. É um tema instigante, eu acho que todos nós temos vivido nas cidades, né, onde vivemos, os desafios dessa questão que tem se agravado no nosso país, e acho que a razão de ser desse encontro é poder olhar para frente e perceber, e identificar perspectivas que possam garantir que é possível reverter e é possível ter mudanças importantes que garantam uma qualidade e uma presença mais efetiva dos transportes públicos no cotidiano das pessoas. Quero agradecer, Lúcia, a oportunidade e agradecer também à FEComércio por ter entendido a importância do tema, inclusive para os negócios, né, tem tudo a ver com a casa, né, as centralidades das cidades têm sofrido com esses gargalos,
E eu vou começar contando uma historinha para relaxar um pouco e facilitar, porque eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Acho que todos nós que atuamos na área do planejamento, da gestão das cidades, da mobilidade, da infraestrutura, sempre entendemos os transportes como um elemento estruturante da vida das cidades. Isso é verdade. Mas ele é estruturante da vida das cidades, mas ele não é o que sozinho, porque não poderia ser, faz as mudanças, as transformações no comportamento das pessoas. Isso acontece e altera, às vezes, o modo das pessoas circularem, a maneira como elas querem circular, os desejos. Isso não tem a ver com a estrutura que dispõe, tem a ver com as oportunidades. Então, eu acho que a gente está começando a perceber, né, nos tempos atuais, em função também dos avanços da tecnologia, que outras formas de se relacionar com o espaço, com o tempo das pessoas estão mudando. E a gente vai ter que ajustar a nossa oferta, a nossa maneira de prestar serviços a esses novos desejos, essas novas realidades. E digo isso por conta da historinha, por conta disso. Eu fui outro dia participar de um debate sobre mobilidade numa cidade aqui do sul fluminense, uma cidade importante, industrial, e levei para chegar no evento e atravessar um pedaço desde a entrada da cidade até onde era o evento, de 6 quilômetros. Levei 45 minutos. Era mais ou menos a hora do rush lá na cidade. E essa cidade, curiosamente, há 30 anos atrás, era campeã brasileira no uso da bicicleta. Disputava com Joinville. Ali. Joinville continua com 200 mil bicicletas licenciadas. Essa cidade não tem mais nenhuma, do ponto de vista formal. Optou pelo carro. Foi uma escolha, né? Uma opção construída ao longo do tempo. E hoje eu acho que ela podia mudar o seu nome para Carrópolis. Talvez ela pudesse ficar mais coerente e consequente com o seu destino. E se ela não enfrentar essa questão de escolha, não tem solução no curto prazo. Só vai aumentar, porque a quantidade de veículos licenciados a cada ano neste século na cidade é assustador. Então, eu acho que essas mudanças de atitudes, de comportamento, de mudanças na própria configuração da sociedade, a CPTM, outro dia, trazendo pesquisas regulares sobre o comportamento, descobriu que estava transportando mais mulher do que homem. Isso significa mudanças no jeito de transportar, cuidados, pelo menos, no jeito de transportar, tendo em vista ter mais mulheres do que homens na sua clientela. E assim vai. Falou-se aqui na mesa anterior do teletrabalho, de uma série de outras alterações comportamentais, de comodidades que vão sendo oferecidas e que, portanto, vão colocando em risco ou em xeque aquilo que a gente oferece. Então, eu acho que a razão de ser da gente estar aqui para conversar é sobre isso. Na mesa anterior também registrou-se, é importante a gente lembrar, essas pesquisas da Confederação Nacional dos Transportes, realizadas em 2018 e depois agora, mais recentemente, onde mostra que o transporte coletivo está perdendo gás. Está perdendo gás. Está aumentando consideravelmente o uso da solução individual como a solução para resolver as necessidades das pessoas de se locomover em busca do trabalho, da educação, da saúde, do lazer, do que seja. Era meio a meio, 50-50 em 2017, e agora, mais recente, já está com 70% das pessoas optando pelo transporte individual, devido a essas tais facilidades ou novas oportunidades que apareceram. Isso, então, é grave e colocou a mobilidade como um dos temas mais importantes da população urbana brasileira, só perdendo para a segurança pública e para a saúde em alguns lugares. Em outros, ele é mais importante do que a saúde na avaliação de quem usa e que precisa de transporte para se locomover. Então, esse é o dado, esse é o quadro geral. E virou um problema complexo, por conta de tudo isso que eu, assim, em rápidas pinceladas, tentei resumir aqui.
e não tem bala de prata para problema complexo. É ilusão achar que tem uma solução, numa canetada, vai se resolver. É um tema que exige né, muitas ações, muita articulação, e não basta só construir consenso. Foi muito difícil, é muito difícil construir e manter esse consenso. Mas difícil também é fazer acontecer o consenso. Como é que faz? Como faz? Onde faz? Quem faz? Então, essas são questões que vão estar postas por aí e a gente vai precisar enfrentar. E aí, nessa toada da redução dos transportes, né, do papel deles, a gente tem visto também, Brasil afora, e também fora do Brasil, novos modelos, né, de prestação do serviço, de concessões ao setor privado, ou de construção de novas parcerias, novas formas de financiamento, que têm permitido, em alguns lugares, aumentar, ao invés de reduzir, e resgatando essa quantidade de passageiros perdidos, no caso pós-pandemia, e, em outros, construindo condições de a opção pela solução individual não ser tão assanhada como a gente tem visto por aqui. Então, o objetivo dessa conversa aqui é essa, e ver, né, por aqui, pelo nosso país, o que tem acontecido, o que a gente pode registrar como referência a perseguir para que a gente possa também, num prazo mais curto possível, ir revertendo essa situação e resgatar, né, o passageiro perdido, que eu acho que essa talvez é a missão central da nossa conversa. Então, eu vou primeiro passar a palavra para todos da mesa, aqui, dessa sentada, mas melhor dizendo, para que se apresentem e para que possam iniciar, né, respondendo a essa pergunta singela. O que, no seu setor, você tem percebido que pode contribuir para que a gente use novos modelos, novas formas de concessão e de prestação de serviços que ajude nessa recuperação do passageiro perdido? Eu vou começar, né, pela Luciana, né, a única mulher presente na mesa, pedindo ela para que se apresente e comece a conversar conosco nessa toada. Obrigado, Luciana. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui nesse fórum super importante, debatendo o tema de infraestrutura. Me apresentar a todos, Luciana Parpinelli, sou diretora de 2 concessionárias aqui no Rio, a Via Lagos, né, que é uma concessionária regulada pelo Estado, e a Via Rio, que é uma concessionária regulada pela Prefeitura. Tive uma história, né, fiz a conclusão, estava na diretoria das barcas na entrega da concessão para esse novo modelo de concessão que acabou de ser desenhado pelo Estado, e também tive uma passagem na Ponte Rio-Niterói. Então, tem um pouquinho de história da concessão de rodovia dentro do meu currículo, e também do transporte aquaviário. Esse tema que o Vicente trouxe, né, essa perda de passageiros que a gente tem visto, de uma forma geral, em todos os modais, principalmente quando a gente fala de mobilidade urbana. Acho que o painel anterior falou muito sobre isso, e a lógica da integração está muito associada nesse contexto. Então, como a gente recupera? Provavelmente, a gente pensando, de fato, na política pública focada em integração, focada, de fato, numa política que tenha uma tarifa justa, onde todos os modais sejam complementares. A gente tem, naturalmente, no Brasil, a gente vê até, né, a COP30 agora mostrando sobre mudanças do mundo em relação à mobilidade, o que a gente está falando de eficiência energética, o que a gente tem de futuro em relação à infraestrutura, e a gente vê que as integrações e o foco em transporte que tem uma eficiência melhor e consigam gerar essa integração, vão fazer todo sentido para que a gente tenha uma cadeia mais sustentável. Os nossos clientes, né, e os nossos usuários dos transportes cada vez mais bem atendidos, se for pensar no foco em integração. A rodovia, obviamente, ela entra num outro setor, numa outra lógica de transporte de médias e grandes distâncias. A gente entra num outro perfil, mas quando a gente pensa em grandes centros urbanos, eu acho que não tem outra forma do que um incentivo à integração para a gente conseguir uma retomada desse
desse passageiro perdido, né, que está buscando, de fato, outras formas, veículos, carros, Uber, táxi como forma de locomoção, porque, em algum momento, a gente falhou nessa política de integração. Obrigado, Luciana. Do lado dela, o Gilson, presidente da Agência Metropolitana de Curitiba, a quem eu passo a palavra também com a mesma pergunta inicial. Obrigado pela presença. Obrigado, Vicente. Agradecer a todos ao evento, a oportunidade de estar aprendendo aqui, compartilhando um pouquinho com vocês esse tema tão importante, que é a questão do transporte coletivo. Bom, eu vou assim, meter muito a questão da autoridade metropolitana, e foi muito bom, Vicente, estar aqui desde o início, porque o painel anterior foi muito revelador. E, realmente, o grande desafio está nas metrópoles, né, nas regiões metropolitanas, que é onde assim, está a maioria da população. 70% da população brasileira vive hoje nas regiões metropolitanas, e é onde a gente encontra esse desafio constante e perene da mobilidade e do transporte coletivo. E aí a gente tem algo que é estrutural e que tem talvez um buraco negro, aí, um vazio a ser resolvido, que é a questão da autoridade metropolitana. As regiões metropolitanas nascem lá na década de 70, com as 9 primeiras, inclusive, né, uma delas Rio, Curitiba, Belo Horizonte, e depois, com a Constituição, houve aí a criação dos 3 entes federados, né, Estado, o município, Estado e a União. No entanto, o órgão metropolitano, a entidade metropolitana, ela acabou ficando ausente nesse momento onde se estabeleceram esse novo desenho no país. Inclusive, quando nascem as entidades metropolitanas, existia a intenção de que, inclusive, ele fosse realmente um órgão independente e que pudesse até ter, por parte dos recursos e dos tributos, uma fonte de receita para a sua manutenção e até mesmo para o seu planejamento em relação às questões metropolitanas. Depois nós tivemos o Estatuto da Metrópole, daí já mais recente, em 2015, 2016, que ele traz um pouco de um arcabouço e uma tentativa de dar a esse órgão metropolitano alguma autonomia e também alguma obrigação legal na sua Constituição, mas ainda dentro de uma relevância estadual, o Estado se comprometendo a ser o responsável pelo seu órgão metropolitano. Então, nós tivemos o nascimento das entidades das regiões metropolitanas, o surgimento delas depois, na sequência, mas nós não tivemos o cuidado de ter um órgão metropolitano que pudesse atuar nas políticas metropolitanas, nas chamadas FEPICs, as Funções Públicas de Interesse Comum. E aí se constituíram as regiões metropolitanas, mas sem o devido cuidado para se atender a esses desafios metropolitanos. Nós temos exemplo no Brasil de estados que eles são totalmente divididos em regiões metropolitanas, mas não existe um órgão metropolitano. Então, só existe a região metropolitana, constituída por lei, votada, aprovada na Assembleia, sancionada pelo governo, mas você não tem uma entidade, um instituto, um órgão que atue nessa questão metropolitana. E isso, muitas vezes, é um desafio e acaba até sendo um problema, porque daí você tem os municípios na sua individualidade, cada um trabalhando da forma autônoma ou própria, sem pensar uma construção metropolitana. Alguns estados possuem, e aí é uma característica de cada estado, né? Tem muitas particularidades, né? Algumas atuam na questão de mobilidade e planejamento e uso do solo, outras entidades metropolitanas na questão de infraestrutura, outras apenas na questão urbanística, algumas ou poucas na questão de pesquisa, mas hoje posso dizer que das 90 regiões metropolitanas que existem no Brasil, nós temos aí em torno de 12
ou no máximo 15 órgãos metropolitanos. Então, esse é um desafio a ser vencido. Por exemplo, nós estamos num momento lá no estado do Paraná, onde nós estamos fazendo uma reorganização metropolitana. Então, nós tivemos Curitiba, que lá na década de 70 foi instituída a região metropolitana de Curitiba. Depois, na sequência, na década de 90, tivemos a instituição da região metropolitana de Londrina, que é uma cidade importante do estado, a quarta maior do sul do Brasil. Depois, região metropolitana de Maringá, e depois surgiu a região metropolitana de Cascavel, Toledo, Moarama, enfim, 8 regiões metropolitanas. Nós, dentro desse governo, nós, tecnicamente, baseados no Estatuto da Metrópole, nós promovemos uma reorganização metropolitana, e dessas 8 regiões metropolitanas, nós extinguimos 5. As 5 que não se sustentam como região metropolitana, que não tem a população mínima, que não tem a conurbação, que não tem efeito pendular. E nas 3 que ficam, que é Curitiba, Londrina e Maringá, nós estamos promovendo o recorte metropolitano. Por que o recorte metropolitano? Porque essa região metropolitana, quando ela nasceu, foi criada, nasceu lá, um exemplo típico, Curitiba. Nasceu com 14 cidades. Depois, por várias razões, foi para 18, 19, 24, 28, e hoje são 29 cidades. Mas nós temos algumas cidades da região metropolitana de Curitiba que estão a 200, 150, 200 quilômetros da capital. Não tem nenhum tipo de relação com a metrópole. Mas o que aconteceu? Por que essa cidade está na região metropolitana? Um exemplo foi porque, eu posso falar antigamente, né? Antigamente nós tínhamos a linha telefônica, né? Que é a famosa linha telefônica que valia um apartamento, a gente declarava no imposto de renda. E quem não era da região metropolitana pagava a ligação interurbana, ela que era a ligação mais cara, que o pai e a mãe ficavam ali cobrando para você, senão no final do mês chegava a conta telefônica. E aí, por alguma razão, né, um deputado estadual da época, bem intencionado, diga-se de passagem, foi lá com um projeto de lei e incluiu esse município que está 150 quilômetros da metrópole, na região metropolitana. E ficou. No entanto, esse município hoje, quando vai fazer um parcelamento de solo, vai dividir lá um lote de 10 mil metros quadrados em 4 de 2.500, como nós atuamos nessa questão metropolitana muito fortemente lá na nossa agência metropolitana, todos os parcelamentos de solo têm que vir para o órgão metropolitano, assim como a MBH, que tem uma agência muito forte também. Esse município, a 150 quilômetros da metrópole, tem que enviar o processinho dele de uma subdivisão, de um parcelamento de solo lá para o órgão metropolitano. Mesmo que essa subdivisão, esse parcelamento de solo, não vai ter nenhuma consequência ao NUC, que é realmente o que é a região metropolitana. Então, só para um exemplo, e, obviamente, agora com o novo plano diretor da região metropolitana, nós estamos promovendo essa reorganização e fazendo esse recorte metropolitano. Pertencer à região metropolitana somente os municípios que são metropolitanos, que têm a conurbação, que têm o efeito pendular e que, eventualmente, têm característica metropolitana. Então, esse é um desafio que eu entendo também importante, porque, a partir daí, a gente começa a trabalhar outras questões, como é a questão da mobilidade e transporte coletivo. Obrigado. Bom registrar esse processo já há 50 anos. Há 50 anos que o Brasil tenta lidar com o fenômeno metropolitano do ponto de vista institucional e tem essa dificuldade que rapidamente o Gilson colocou para nós. Mas eu vou passar agora para o Pedro Bruno, que é secretário lá em Minas Gerais, ligado na temática da infraestrutura, para que ele também faça se apresente e faça essa primeira avaliação do nosso tema, do tema de como a gente pode avançar em termos de melhorar a performance, né, dos serviços de transporte, de mobilidade nas nossas cidades. Obrigado pela presença, uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Vicente. Em primeiro lugar, agradecer a Lúcia também pelo honroso convite. Falando um pouquinho também do que a gente tem feito em Minas. Quero dizer que estamos aqui num fórum que tem forasteiros, né, Paraná, Minas. Morei 10 anos no Rio, então também fui usuário, enfim, da mobilidade urbana do Rio.
E em Minas Gerais também não é diferente, né? Então, a gente vive, né, a região metropolitana de Belo Horizonte é o terceiro maior aglomerado urbano do Brasil, né, perdendo, né, aqui para o Rio e para São Paulo, em termos de tamanho de população. E eu falo até que o painel anterior, né, e esses fóruns funcionam, Lúcia, como uma terapia coletiva, né? Porque a gente vê também que as dores, né, e os desafios são comuns a todos nós. Não tem bala de prata, né, como o Vicente trouxe aqui, mas também tem um caminho, né, a ser trilhado, né? Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, né, infelizmente todos nós perdemos hoje, né, mais tempo no trânsito do que a gente gostaria, né? Então deixa de ser um tempo produtivo no trabalho, né, um tempo de qualidade, né, com a família. Isso é histórico também, né? Então, assim, o que a gente percebe é um ciclo vicioso, né? Então, assim, o transporte público ele piora, menos gente usa o transporte público, migra para o transporte individual. Com isso, né, a sustentabilidade financeira do sistema, que a secretária Priscila comentava há pouco, né, não se viabiliza, tem necessidade de mais subsídio, e aí você vai só piorando. Como é que a gente quebra esse ciclo, né? Se fosse fácil, não estaríamos todos aqui, porque, de fato, né, é um esforço muito grande, mas eu queria, nessa fala inicial, destacar 3 pontos. O primeiro é uma visão de planejamento, né? Então, integrado, né? E aí entra muito, Gilson, o que você traz aqui, da discussão metropolitana, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o sistema, né, de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que é muito similar ao do Rio, hoje, né, Belo Horizonte responde ali por 45% a 50% do fluxo diário de passageiros da região metropolitana. O sistema sob a gestão do Estado, né, então eu, enquanto secretário de Infraestrutura, eu respondo pelo sistema de metrô de Belo Horizonte e pelo transporte metropolitano, né, a gestão do sistema de transporte metropolitano são outros aí 40%. Aí a gente tem outras 2 cidades maiores na região metropolitana de BH, que é Betim e Contagem, né, e o resto é bastante pulverizado. E aí cada sistema foi desenvolvido, esses contratos de concessão são também, né, de coisa de 20 anos para trás, estão, né, longe das melhores práticas hoje regulatórias e cada um remando para um lado, né? Então você tem hoje uma canibalização entre esses sistemas, né, quando na verdade você deveria ter, né, um trabalho coordenado. Então acho que o esforço nosso, o Guilherme do Metro Rio falava agora, né, da janela de oportunidade que ele vê aqui para o sistema do Rio, que é a mesma que eu vejo para a região metropolitana de Belo Horizonte, né? É a gente poder, de fato, coordenar esse trabalho, a gente tem feito isso. Então, acho que o segundo tema, né, o primeiro é planejamento, o segundo é governança metropolitana, né? Então, eu, enquanto secretário, eu presido, né, o Conselho, né, da Desenvolvimento da Região Metropolitana, que congrega aí os 34 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, é ter esse alinhamento, né, é buscar uma otimização dos sistemas, não canibalização, mas uma otimização. Então, por exemplo, a gente está retomando, né, depois de mais de 20 anos, sem nenhuma expansão do metrô de Belo Horizonte. A gente está com obras avançadas do metrô de Belo Horizonte agora. Né, nós vamos entregar mais 10,5 km de linhas, né, sob trilhos. Né, então, vamos, né, aumentar em 30%, né, a nossa extensão. Hoje, a gente tem a metade da extensão aqui do Rio. Né, então, acho que, se não me engano, aqui é cerca de 50 e poucos quilômetros. A gente tem hoje 28 e vamos chegar a cerca de 40 até 2028. Então, esse trabalho de integração e expansão é fundamental. Né, e acho que, por fim, aqui, a importância do alinhamento político. Né? Então, de fato, tem que ter vontade política, porque é mais difícil trabalhar de maneira integrada do que trabalhar individual. Né? E cada um sabe, né, que o desafio, né, de quem está ali à frente, né, do município já é muito grande em si. Né? Buscar coordenar esses trabalhos traz um desafio adicional. Mas, sem esse alinhamento, é muito difícil de avançar. Até, coincidentemente, eu participo de um debate depois de amanhã com os prefeitos, né, de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Nova Lima, e o prefeito de Nova Lima ele congrega também, ele é o presidente né, dos municípios da região metropolitana. Exatamente, a gente tem buscado, né, criar essa governança no nível estratégico, no nível técnico, alinhamento das ações. Então, a gente está discutindo também, e você vê que é muito similar, né, a expansão do BRT, a Prefeitura de Belo Horizonte discute. E, se isso não estiver alinhado com a expansão do metrô, nós vamos criar, de novo, um canibalismo. Né? Então, assim, esse trabalho desse alinhamento político, né, com uma governança muito clara e uma visão de planejamento a longo prazo. Né? Então, tem entregas de agora que não adianta mais mexer e mudar, né? Mas eu tenho que projetar o que eu vou fazer para o futuro, e aí sim pensar de maneira integrada. Então, na minha visão, Vicente, eu acho que esses são elementos importantes para a gente poder avançar com esse desafio da mobilidade urbana. Obrigado, Pedro. E, agora eu passo para o Isaac, representante da Firjan,
e que eu acho que vai ajudar a te tranquilizar um pouco, porque ele certamente vai tocar no tema da logística, que é a mobilidade das mercadorias. E com esses novos hábitos, a gente de ter o e-commerce, né, que tem crescido muito, segundo aí os dados, pode chegar a 20% de todo o varejo comercializado no Brasil nesse ano ter sido pela internet, né, pelo e-commerce. Eu acho que a logística começa a ter também uma dimensão importante, né, significativa, com custos elevados e também contribuindo, principalmente na última milha, para aumentar o congestionamento, porque boa parte dessas entregas da última milha tem sido feito no Uber. Então, eu acho que a conversa, o que ele vai trazer também, eu acho que vai fazer com que você fique mais aliviado, entendendo que também é necessário, a gente precisa equacionar essa questão. Desculpe, Isaac, me adiantar. Nada, Vicente. Primeiro, boa tarde a todos. Prazer estar com vocês aqui. Já conheço Luciana, Vicente há algum tempo. Prazer também. Obrigado, Lúcia, e pelo convite. Bom, eu sou gerente de infraestrutura da Firjan, da Federação das Indústrias do Rio. E esse é um tema que é do nosso cotidiano, a gente tem muito prazer de discutir. E, obviamente, vou falar de logística também, é claro, porque para a Federação de Indústrias importa, obviamente, a questão de mobilidade, porque o trabalhador da indústria precisa chegar e voltar do seu trabalho em condições, e isso afeta a indústria em diversos aspectos, né? A gente tem um estudo já foi feito há alguns anos atrás, a gente está trabalhando numa atualização, que é o custo, né, desse deslocamento. Quanto é que custa o deslocamento, né? Quando a gente vê os dados do censo que mostram que a região metropolitana do Rio é uma das regiões que tem o pior tempo de deslocamento do Brasil, isso tem um custo. Isso tem um custo, obviamente, na logística de cargas, na logística de mercadorias, mas isso também tem um custo em termos de produção sacrificada, né? Quanto tempo o trabalhador leva, qual é a produtividade dele quando ele chega, quando ele leva 2 horas para chegar e voltar para casa do seu trabalho. Isso é um ponto. E respondendo à provocação inicial, eu acho que, e pegando o gancho aqui da fala do secretário, que foi muito interessante, acho que tem algumas lições que a gente precisa se apropriar. A primeira delas é a questão do planejamento. Acho que isso foi muito bem colocado, isso vale tanto para a mobilidade quanto para a logística, né? Se nós não tivermos visão de Estado e não de governo, não há projeto de mobilidade e de logística que vá à frente. Se a cada 4 anos, a cada período, nós estivermos discutindo novas rotas, novos traçados, novos projetos, nós nunca vamos conseguir tirar nada do papel, porque o setor de infraestrutura ele se caracteriza por ser um setor de longo prazo. E um setor que precisa, para garantir investimentos, que eu tenha estabilidade regulatória, né, e flexibilidade ao longo da vida desses contratos, para que eu possa atrair parceiros privados, né? Isso também foi um ponto muito bem colocado. A Luciana é uma representante desses parceiros, porque imaginar que o setor público será capaz de fazer frente a toda a demanda por deslocamento na região metropolitana ou no estado ou no país é algo que acho que já foi superado há muito tempo. A gente vê essa lógica de novas concessões, de novos contratos, novas modelagens sendo sempre aperfeiçoada, né? O Rio ele tem um histórico de ter sido o lar aqui das primeiras concessões rodoviárias, né? Então, nós agora estamos passando por um momento de renovação dessas concessões, com diversas lições aprendidas. Mas é fato que a parceria com o setor privado ela é fundamental para destravar grandes projetos, né? A gente tem agora, na ligação Rio-São Paulo, um gargalo que era histórico, que é a Serra das Araras, em que hoje está com uma obra a pleno vapor, pode ser entregue até com um ano antes. Isso mostra também uma característica importante, que é a modernização desses contratos e essa flexibilidade com o parceiro privado, né? Mecanismos de incentivo, no caso ali, mecanismo de incentivo tarifário, ou seja, quanto antes eu consigo entregar essa obra, antes eu consigo algum tipo de bonificação, eu tenho metas mais claras, o compartilhamento de risco também, concessionário, setor público, poder concedente, a gente viu isso na pandemia e o painel anterior acho que deixou isso muito claro também, né? Que na mobilidade, um modelo exclusivamente pautado em tarifas, exclusivamente financiado pelo usuário, ele não se sustenta mais, isso é claro para a mobilidade e para outros setores também. Então, esse compartilhamento de risco é importante. E esse binômio que eu acho que é muito importante, né, ao mesmo tempo da estabilidade contratual. O secretário comentou muito bem, né, que em Minas nós temos contratos antigos, sim, e é importante que eles cheguem ao final deles, que a gente respeite eles e não repita episódios como nós vivemos no Rio alguns anos atrás, de simplesmente alguém acorda de manhã e resolve encerrar uma concessão
ad hoc, né? E todos nós aqui sabemos o que aconteceu e o resultado disso e a repercussão disso no setor de infraestrutura, né, para a atração de parceiros para outros projetos. Eu mesmo tempo que eu preciso ter estabilidade, eu preciso ter flexibilidade nesses contratos, porque um contrato de 30 anos, o que nós temos hoje em termos de logística, em termos de mobilidade, hoje, a única certeza que nós temos é que daqui a 30 anos a gente vai ter uma mobilidade diferente, a gente vai ter padrões de deslocamento diferentes, tecnologias para transporte diferentes. Então, esses contratos precisam ter mecanismos de atualização, né, para que eles sejam cumpridos até o final, trazendo aquilo que, para nós, como federação, é o mais importante, porque nós somos usuários do transporte, que é a maior vantajosidade, né, um termo que se usa comumente, mas assim, a maior vantagem para a sociedade. Então, o que eu vejo hoje, falando um pouco de logística, né, nesses contratos, principalmente federais, né, que têm tomado corpo no Rio de Janeiro, o contrato da BR-116 com BR-101, o contrato da 040, o contrato do Arco Metropolitano, são contratos hoje com o que tem de mais moderno, seja para desconto para o usuário frequente, seja para mecanismos de bonificação para incentivar a realização de obras de engenharia mais complexas, né? Seja esse compartilhamento de risco, o que nos leva, obviamente, não é um contrato perfeito, né? Daqui a pouco a gente vai ter novos problemas e a gente vai ter que resolvê-los de uma outra forma, mas é um caminho que é importante. Eu acho que essa questão do diálogo, né, e nesse binômio, respeito aos contratos, mas flexibilidade para esses contratos é muito importante. E não posso deixar de tocar num ponto que foi amplamente colocado, que é a questão de governança, em especial a região metropolitana, né? O Rio tem 17 milhões de habitantes. 13 deles vivem nos 22 municípios da região metropolitana. Então, é óbvio que isso aqui é o core do nosso plano, precisa ser o core do planejamento em termos de transporte. Os projetos nós sabemos quais são, obviamente, já foi até mencionado no painel anterior, né? Necessidade de expansão metroviária, e essa coordenação envolve também a busca por essa eficiência, né, pela retirada de sobreposições, como foi amplamente discutido aqui no painel anterior. Acho que isso é muito importante, mas em conjunto com esse respeito ao contrato e flexibilidade nessa discussão. E aí ressalto, Vicente, você que é um ator importante nesse aspecto, que é o papel das agências reguladoras nessa discussão, em que são essas agências que fazem valer os contratos, que fazem valer os reajustes tarifários, que fazem valer as punições previstas nos contratos, que fazem a mediação entre os diversos entes, usuário, poder público e concessionário. Essa agência reguladora, cada vez mais independente, cada vez mais atuante, é algo que é inexorável dessa discussão, né? A gente pode ter o melhor contrato do mundo, mas se não tiver um locus, né, uma agência reguladora que seja capaz de regulá-lo, a gente não vai conseguir avançar. Obrigado. Ótimo. Acho que coloca temas que, né, ajudam a gente também a perceber que é preciso também aperfeiçoar a maneira como a gente lida com os contratos, considerando principalmente um país como o nosso, com uma economia caudicante, com, às vezes, ainda taxas de juros muito elevadas, mudanças comportamentais na sociedade mais recentes, presentes neste século, estabilização demográfica, crescimento da expectativa de vida e, portanto, da população idosa. Tudo isso altera as relações, altera o comportamento e, certamente, precisa de ser repactuadas, reajustadas, e isso tem um papel fundamental das agências reguladoras. Mas eu queria, aproveitando aqui, a Luciana tinha levantado a bola, eu queria voltar a ela. Luciana, vou contar um fato para ajudar a levantar a questão que eu queria que você abordasse. Dentro da CCR foi, durante muitos anos, a operadora do sistema de barcas do Rio de Janeiro, que é um sistema de barcas de quase 200 anos, um dos sistemas de transportes mais antigos e efetivos que temos conhecimento no Brasil. E, lá pelas tantas, o contrato em curso, a agência reguladora agindo, né? Enfim, as coisas funcionando, teoricamente, vai que, e é poder concedente Estado, né? A concessionária atuando, investimentos importantes realizados, a agência reguladora regulando, vai que, quase ao mesmo tempo, o município do Rio, por decreto, numa canetada, resolve retirar os ônibus da Praça 15, aonde chegavam as barcas, e que era um baita elemento de conectividade para as pessoas chegarem ali, para a Zona Sul, para a Zona Norte, para vários pontos.
assim. Ao mesmo tempo, o governo federal, ou quase ao mesmo tempo, também faz uma outra canetada, resolve fazer uma nova licitação da ponte Rio-Niterói e exige que o concessionário quem desse a menor tarifa levaria. Bingo, conseguiram, encheram com isso a ponte de ônibus. Então, Barcas pulou de 100 mil passageiros dia para 20 mil passageiros dias pré-pandemia. Se eu estiver errado, depois você me corrige. Tá certo. Mas é mais ou menos por aí. Então, eu queria, em cima disso, perguntar para você, como é que fica a alocação de riscos nessa história? Como é que a gente pode, com essas exigências que são importantes, de qualidade, né, e com as condições de prestação do serviço nessa qualidade e as condições de contrato estabelecidas, como é que a gente divide essa conta para ficar real, sustentável, seguro e possível de ser realizado? Difícil a pergunta? Não, é difícil, mas eu acho que a resposta é um pouco mais fácil do que a pergunta, né? E qual é a lógica do que aconteceu com o cenário de Barcas? É uma concessão estadual que teve impacto, um federal, um municipal, dentro do contexto. Aquele negócio é uma concessão, de fato, da década de 90, uma das primeiras concessões do Estado do Rio de Janeiro, né, do Brasil, inclusive, uma concessão de um transporte fundamental para o município de Niterói, pessoas que vivem, né, dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, foi impactado por falta de ligação com outros modais. De fato, ali tinha um mergulhão, né, que tinha ali embaixo, na frente da estação da Praça 15 das Barcas, centenas de linhas de ônibus, onde facilitavam o transporte do morador de Niterói, São Gonçalo, chegavam ao centro do Rio e conseguiam se deslocar para qualquer outra localidade, Zona Sul e outras regiões da cidade. O que aconteceu ali? Com objetivo urbanístico, tinha um sentido urbanístico, mas não foi pensado na logística de todos os passageiros que precisam fazer casa-trabalho todos os dias. Tiraram a forma de ligação de um modal com o outro. Então, ali foi simplesmente retirado linhas de ônibus, foi incluído, sim, o VLT como uma alternativa, mas o VLT ele também não tinha ligações com outros ônibus nos locais onde eles deveriam. Conclusão da história. As pessoas passam a deixar um transporte de massa eficiente e passam a utilizar outras formas de deslocamento. E, ao mesmo tempo, uma política tarifária que não fazia sentido, onde a gente tem um subsídio maior para as linhas de ônibus, então ônibus que conseguem deixar, de fato, a pessoa na porta de casa, à porta do trabalho. As pessoas deixam de usar um modal tão importante para a história do nosso Estado. E, ao mesmo tempo, no final das contas, além de prejudicar a população, prejudica a conta do Estado. Porque o contrato de concessão das Barcas ele tinha uma forma de remuneração ao concessionário baseado no custo do transporte. Se o custo do transporte é baseado na quantidade de viagens, ou seja, a gente tinha uma obrigação de fazer tantas viagens por dia, a embarcação cheia, vazia, deveria fazer aquela viagem. Conclusão da história, o custo fica muito alto para a quantidade de passageiros transportados e quem está pagando conta? Acaba que vira uma dívida gigantesca para o Estado. E aí o Estado chega num cenário onde aquela concessão, aquela modelagem, a forma de remuneração do ente privado passa a não fazer mais sentido. E é necessário fazer um outro desenho completamente diferente para que a gente consiga equacionar as contas e a população não está pagando muito mais do que devia por um transporte. Obrigado. Gilson, não foi combinado, mas eu vou pedir um favor. Vocês lá em Curitiba têm uma tradição reconhecida de integração de planejamento urbano com transporte, que é a referência para o Brasil e até para o mundo, né? Dizem as más línguas, e eu concordo, que o BRT foi inventado em Curitiba, só não tinha esse nome. Mas, enfim, o tempo passa, as coisas vão se alterando, mas eu tive a oportunidade, a convite seu, de participar de um evento lá, e você nos levou para conhecer um novo modal, um modal diferente, produzido na China, que vocês estão implantando a título de teste numa região, um pedaço lá
da região metropolitana de Curitiba. Você podia falar com a gente sobre isso? Não foi combinado, se peço desculpa, mas como é um fato muito novo, muito interessante, eu queria que você falasse conosco sobre isso. Ah, sim, claro. Bom, a gente temos lá os corredores, né? As canaletas que a gente fala lá, a gente fala canaletas, né? E Curitiba foi curioso, tipo o quê? Vou emprestar aqui, né, Luciana. Que ao mesmo tempo que foi referência por muito tempo, é uma das cidades mais motorizadas do país, né? Por várias décadas é a cidade com o maior número de carro per capita. O curitibano gosta de carro. Tanto que no debate eleitoral lá municipal, sempre os dois temas transporte coletivo e radar. E o radar não é porque o curitibano tem problema em levar multa. O problema é que ele não quer andar a 40 por hora. Ele quer andar com seu carrão a 80, 90. Então, aí vira um problema, o radar vira debate eleitoral garantido em período eleitoral. E Curitiba, eu imagino que por conta também da questão desse histórico do BRT, ela tem um pouquinho de resistência à questão do metrô. Embora seja uma metrópole, em alguma medida a gente já imagina que poderia ter um modal de alta capacidade. E a região metropolitana de Curitiba, tem um fato curioso, pela primeira vez, somados os municípios da região metropolitana, no último censo ela ficou maior do que a capital. Sempre Curitiba tinha mais população do que a região metropolitana, e agora a região metropolitana sobressaiu, né, em relação à população. E aí tem uma curiosidade que acho que é bacana trazer aqui. Nós, lá pela Agência Metropolitana, nós desenvolvemos, quando eu falo nós, eu estou lá hoje como diretor-presidente, mas isso é um trabalho que vem há décadas, né? De um time muito qualificado que está lá à frente da agência durante esse período. E foi desenvolvido lá um estudo que a gente chama de estudo de capacidade de suporte de solo, onde foi dado para cada cidade da região metropolitana um limite de população. Então, por isso que toda a aprovação de parcelamento de solo passa pela agência metropolitana, para que a gente possa fazer esse controle também. Então, se o prefeito lá de uma cidade da região metropolitana ele está liberando um loteamento, está ficando a 3, 4 quilômetros do centro da cidade, além de ele apresentar toda a documentação normal do loteamento, né, as exigências legais, ele tem que apresentar também uma garantia de que vai ter o transporte coletivo. Por vezes, esse município não tem o transporte coletivo, porque quem faz o transporte coletivo para ele é a agência metropolitana. Mas aí ele tem que ter um convênio conosco para que a gente possa atender, já que ele está liberando esse loteamento numa região que não tem o transporte coletivo, alguém vai ter que colocar esse transporte coletivo lá. E temos casos também de municípios da região metropolitana que têm tarifa diferente da nossa tarifa que nós praticamos na tarifa metropolitana, que é a tarifa de 5,50 com integração total. Essa integração, o cidadão pode sair de uma cidade A, vir para a capital e ir para uma cidade B, C ou D com tarifa única, de 5,50. Mas, por exemplo, a Araucária, o prefeito, por uma decisão política dele, bacana, ele começou a abaixar a tarifa. De 5,50 foi para 4, foi para 3, hoje está R$1. Então, a pessoa sai de Araucária com R$1 e vem para Curitiba e ainda pode ir para São José dos Pinhais, por exemplo, outra cidade metropolitana, com R$1. Só que, como nós temos um sistema de bilhetagem que a gente desenvolveu um BI e está cruzado, esse município vai pagar para nós um subsídio, já que esse cidadão dele está entrando no sistema com o pagamento de R$1. Bom, como a região metropolitana cresceu, a gente entendeu que tem alguns corredores que o ônibus já também não está atendendo, por mais que nós tenhamos os articulado e o biarticulado. Tendo em vista que no Brasil nós temos um alto custo para projeto de metrô e até mesmo de VLT, nós contratamos há 2 anos o BNDES para estruturar um projeto de VLT saindo do aeroporto, nosso lá que fica em São José dos Pinhais, para chegar até o centro de Curitiba. Assim, a estruturação está terminando agora e está chegando a casa de 4 bi para esse projeto, que vai, obviamente, ficar fora do alcance orçamentário do Estado. E, dentro desses estudos que a gente estava fazendo, a gente acabou descobrindo esse veículo, que é desenvolvido pela empresa chinesa CRRC, que é fabricante de trens,
que eles chamam lá de DRT, né, Digital Rail Transit, que é uma mistura do VLT com o ônibus, né? O VLT, porque ele tem o salão do VLT, ele tem capacidade de ocupação no VLT, ele é modular, a partir de 3 módulos, pode chegar até 5. Então, pode carregar até 500 passageiros, né, ser ocupado por 500 passageiros, 100% totalmente elétrico, ele não utiliza a bateria de lítio como são os ônibus, então o carregamento dele é rápido, é um super capacitor, e ele não depende do trilho. Ele pode ter uma condução por trilho, autônoma, inclusive, mas essa condução é feita por um trilho magnético, onde você faz um furo na pista de 1 em 1 metro, coloca o ímã lá, tampa com uma resina e faz esse trilho de 1 em 1 metro, e aí ele é conduzido por esse trilho de forma autônoma. Então, a gente desenvolveu uma parceria com essa empresa, trouxemos o primeiro trem, que a gente está chamando aqui de bonde urbano digital, BUD, demos um nome mais simpático para ele aqui, e a gente está fazendo uma linha teste que é 2 cidades metropolitanas, Pinhais e Piraquara. E depois a gente quer chegar em Curitiba. Agora a gente vai chegar em Curitiba, mas no primeiro momento a gente não conseguiu fazer com Curitiba. E por isso que aqui também, né, é importante comentar esse desafio que é a questão metropolitana. É muito difícil, porque os prefeitos, por vezes, eles não querem ver a sua autonomia extrapolada. No nosso caso, lá como agência metropolitana, quase que, vez ou outra, a gente tem esse enfrentamento, o prefeito acha que a gente está extrapolando a nossa atuação para dentro do município, por exemplo, quando ele quer aprovar um loteamento numa área de manancial que a gente não aprova, ou que ele quer aprovar uma indústria numa área de APA que a gente não aprova, ou até mesmo quando ele quer fazer uma operação de transporte coletivo que precisa ser casado com o transporte metropolitano. E nós temos, inclusive, uma cidade que fez tarifa zero agora, e que a gente fez essa parceria através do convênio, onde daí o município repassa o valor para o sistema metropolitano se o cidadão sair de dentro da cidade. Então, a gente está aproveitando esse teste porque a gente imagina que para os grandes corredores, né, porque a população metropolitana cresceu, mas a metrópole continua sendo referência. O efeito pendular de sair de manhã e voltar à noite continua. Então, a gente entende que talvez esse novo veículo, esse novo modal, possa ser uma solução em relação a um projeto de metrô ou de VLT. Pedro, fica tranquilo, não estamos querendo vender bonde para mineiro, não. Mas eu queria que você falasse um pouco do que vocês têm feito lá, que também tem servido de referência em termos de inovação para novas concessões, principalmente rodoviárias. Pode ser? Claro. Mas gostei, viu, Gilson, do bonde. Para mineiro é um prato cheio. A gente até só uma curiosidade, a gente fez agora, né? E aí, de novo, a importância, né, de modernizar contratos, né? Eu falo que um tema muito importante na área de infraestrutura é o consensualismo, né? Então, assim, a certeza que a gente tem num contrato de 30 anos, já colocou muito bem, é que alguma coisa vai mudar e não vai sair conforme previsto. Então, o que a gente tinha historicamente no Brasil, né, litígios, né, e quem é o maior prejudicado? É o cidadão, né, porque não tem aquela infraestrutura disponível, né? Então, acho que essa corrente que vem do Tribunal de Contas da União e tem, né, espalhado aí Brasil afora, e a gente, eu brinco lá em Minas que eu sou usuário frequente, né, cliente VIP das mesas de conciliação do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, enfim, sempre nessa linha de modernização de contrato. Aí, indo na curiosidade, a gente fechou um acordo ano passado, né, que permitiu, por conta do reequilíbrio da pandemia, né, do transporte metropolitano, né, nos permitiu fazer a maior renovação de frota da história do transporte metropolitano. A gente renovou 1/3 da frota de ônibus, estava com a idade média já bem avançada, então trouxe, né, um ganho imediato aí de melhoria de qualidade do serviço para a população. E nós batizamos, né, até remodelamos a identidade do sistema e chamamos de trem, né, transporte regional, né, metropolitano. Então, até o ônibus é chamado de trem, tudo é trem, né? Então, até o ônibus, então, mas voltando aqui a pergunta, né, e o desafio da mobilidade urbana, e falando de inovação também, acho que dois destaques importantes, né? A gente fez a privatização, né, em conjunto com o governo federal, a privatização
da CBTU Minas com a concessão do metrô, né? Então, nos permitiu avançar, depois de mais de 20 anos, sem nenhum investimento novo, né, no transporte sobre trilhos. A gente está com as obras de extensão da linha 1 e de construção da linha 2, né, a todo vapor. Vamos ter a primeira entrega de uma nova estação já agora no mês de janeiro de 26. Né? A gente já começa um início parcial de operação da linha 2 até junho de 26. Então, né, tudo contribuindo para essa melhoria da mobilidade urbana. Além disso, a gente também está com, né, a maior obra de transformação da mobilidade urbana e com muita visão também, né, da logística, que é o Rodoanel Metropolitano, né? Então, é uma rodovia greenfield, né? Então, 70 quilômetros de rodovia totalmente nova, né, enfim, né, toda moderna, as melhores práticas. Então, investimento, né, multibilionário, passando por 8 municípios da região metropolitana. Então, também nas fases finais de licenciamento para início de obra. A gente espera iniciar a obra já no início do ano que vem. Então, investimentos importantes, e temos feito, né, avançados muito em concessão, né, em diversos setores, né, expandindo para além das concessões rodoviárias. Mas a concessão rodoviária é um carro-chefe também do governo do Estado. Qual que é a nossa visão? Né? É a importância da complementaridade entre investimento público e investimento privado. Né? E as concessões são fundamentais nesse sentido para atrair, né, parceiros para viabilizar investimento que, de outra forma, o Estado não tem condição de fazer. Né? Não é um privilégio só do Estado de Minas ter uma situação fiscal delicada, assim como é o Estado do Rio de Janeiro, mas né, Brasil afora, e eu vejo com muito entusiasmo, e até outros chapéus aí que eu já ocupei na área de infraestrutura, né, que o tema de concessão deixa de ser um tabu, né, um tema, né, que tem a pauta político-partidária. Não, é uma ferramenta pragmática, né, para viabilizar investimento, para melhorar serviço público, né, e ajudar, né, a fechar o gap em termos de investimento em infraestrutura que a gente tem enquanto país. Né. Então, isso é muito importante. E aí eu destaco, né, nos últimos... A gente tinha, né, para pegar um exemplo aqui da gestão do governador Romeu Zema, a gente tinha uma concessão rodoviária vigente no Estado de Minas, né, que é bem antiga, de 2008, foi a primeira PPP rodoviária do Brasil, e de lá para cá a gente está hoje com 7 contratos de concessão rodoviária. Então, há um crescimento exponencial das concessões rodoviárias no Estado. Esse ano, né, um marco importante, e aí, falando de agência reguladora, a gente criou, né, por lei, a Agência Reguladora de Transporte de Minas Gerais. Não existia. Fundamental também isso, porque, né, quando a gente olha um horizonte de 30 anos, você vai passar vários governos ali, e a agência cumpre esse papel, né, de gestão contratual, fiscalização, foco na prestação do serviço ao usuário. Então, acho que um legado importante para esse ecossistema de infraestrutura. Temos avançado, né, eu falo que infraestrutura e mobilidade, hoje a tecnologia nos ajuda demais. Né? Então, o tema aqui do FITS também, né, trazer inovação, tecnologia embarcada, isso tudo contribui muito para melhorar a experiência do usuário. Então, a gente tem trazido e buscado, né, não é reinventar a roda, não é copiar as boas práticas Brasil e mundo afora dentro das nossas modelagens. Então, por exemplo, em rodovia, por exemplo, todas as novas modelagens são todas free flow, né? Então não tem mais a figura da praça de pedágio. Então, para citar um exemplo, né, talvez um dos maiores vilões, né, das nossas estradas são caminhões com excesso de carga, né? Então, e um desafio do Estado é a capacidade fiscalizatória. Então, a gente está também adotando agora o modelo de pesagem em movimento, né? Então, as balanças HS-WIN, para usar o termo técnico, que permite um grau de assertividade muito, né, muito maior, um custo mais baixo de operação, né, e uma aplicação imediata. Né? Quer dizer, você passou ali, identificou que está com excesso de carga, já dispara ali um processo. Então, com isso, você também, né, ajuda nesse processo, né, de criar os incentivos regulatórios adequados. Então, só para citar alguns exemplos de inovação que a gente tem trazido para o ecossistema de infraestrutura do Estado. Obrigado. Isaac, eu sou testemunha, há uns 15 anos pelo menos, mas eu acho que até mais, que a Firjan advoga que é uma vocação do Rio, do Estado do Rio, é ser um hub logístico importante, envolvendo todos os modais. Como é que você vê o cenário de concessões para ajudar a viabilizar essa toada que a Firjan há tanto tempo batalha, e, inclusive, algumas vezes chega até a formular projetos, entregar ao Estado soluções, possibilidades, mostrando estudos e levantamentos que faz para viabilizar e mostrar que aquilo que ela está apresentando faz sentido, tem lógica, como foi o exemplo do Arco Metropolitano. Era exatamente esse exemplo que eu ia citar. Né? Você citou o anel metropolitano lá em Minas Gerais, e a gente
tem advogou por muitos anos a implantação do arco metropolitano aqui na região metropolitana do Rio, né? E nós advogamos pelo projeto, depois advogamos pela implantação. Uma vez implantado, diversos problemas. Eu lembro, participava muito das reuniões da Câmara Metropolitana na discussão dos municípios em relação à ocupação do arco, que ainda é uma preocupação, ou seja, tem uma infraestrutura ali de qualidade, uma indutora de desenvolvimento. Eu preciso fazer com que, de fato, aquele potencial se concretize, né? E advogamos pela concessão, e agora a concessão está andando, e agora a gente briga com a concessionária pelos investimentos. É a natureza do nosso trabalho aqui. Mas algo que a gente tem advogado de forma perene, e a gente vê alguns aspectos se concretizando, é dessa vocação do Rio como hub logístico, né? O Rio pode ser a porta de entrada para Minas Gerais, por exemplo. Né? Em termos de comércio exterior, a gente já ocupa uma posição relevante, né, na pauta de exportação e importação do Estado de Minas, por exemplo, aqui. Mas a gente tem uma ligação para Belo Horizonte que ainda tem um gargalo importante, que é a Serra de Petrópolis. E a gente tem uma expectativa muito grande nessa nova concessão que foi iniciada agora, no final de agosto, em relação à resolução célere desse gargalo. Assim como a gente está vendo agora uma resolução da Serra das Araras, a ligação Rio e São Paulo, entre as duas principais regiões metropolitanas do país. A gente não pode ter uma serra que era da década de 40, né? Agora a gente vai ter uma serra. Isso não fala apenas sobre logística de cargas, né? Você fala, em especial, de preservação de vidas, porque o número de acidentes que ocorrem naqueles trechos são inimagináveis, né? A gente tinha, por exemplo, alguns anos atrás, a gente tinha chamado a Rodovia da Morte da BR-101, ligação da região metropolitana do Rio até o Espírito Santo, né? Cruza o Brasil como um todo. E hoje a gente tem uma via duplicada, né? Quanto vale isso em termos não só de tempo de deslocamento, mas em vidas que deixaram de ser perdidas por infraestrutura deficiente? E o que a gente vê hoje é que o Rio tem uma oportunidade, isso foi mencionado até no painel anterior, quando a gente fala de mobilidade, né? Existe uma agenda de mobilidade importante, mas o Rio também vem passando por uma agenda importante em termos de logística, né? Com principais concessões federais sendo renovadas agora. A gente teve um recente leilão aqui para a otimização do contrato da BR-101 Norte, leilão da 116, leilão do 040, Arco Metropolitano. Então, tem uma série de investimentos que estão andando aqui. Aproveito até para deixar o convite a vocês. Na quarta-feira, a gente vai receber na Firjan, às 10 da manhã, um evento do Plano Nacional de Logística, em que vem o presidente da IFRSA falar justamente da carteira de investimentos federais, nacionais, né, no caso, privados, públicos. No Rio de Janeiro, a gente tem quase 30 bi de reais em investimentos até 2030, assim, num curto espaço de tempo. Então, isso são investimentos que mudam o paradigma, né? Na ligação Rio-São Paulo, na ligação Rio-Minas. A gente tem também uma agenda importante e avançada do ponto de vista de logística ferroviária, não só logística, mas mobilidade também, já foi comentado no painel anterior, mas em termos de logística, o Estado não tem 1 metro de trilho há pelo menos 25 anos. Então, é fundamental que a gente deslanche projetos de implantação ferroviária, como é, por exemplo, da Rio Vitória, da F-118. Então, a gente vê com muito otimismo, mas a gente sabe que é uma agenda importante de trabalho, porque assim como foi o Arco Metropolitano, né? Quando foi divulgado, olha, vai ser implantado, muito bom, vamos agora trabalhar para a implantação. Uma vez implantado, excelente, vamos trabalhar pela ocupação adequada do território. Essa é a agenda de trabalho e como o secretário bem colocou, né? É importante que nós, como parte da sociedade, mas a sociedade como um todo, né, que vai envolver o poder público, a agência reguladora, o operador, né, para que a gente construa um ambiente em que faça sentido, em que seja amigável ao investimento, né? Acho que esse é o principal. Nós temos bons projetos, nós temos vocação, nós temos capacidade, boas cabeças pensando em infraestrutura e mobilidade. Agora nos cabe também, cada um no seu papel, cooperar para a criação desse ambiente que seja favorável ao investimento, para, de fato, tirar esses projetos do papel. Obrigado, Isaac. Eu passo agora, pela adiantada hora, vou pedir as considerações finais, por favor. Então, acho que depois desse debate profundo, né, sobre modernização dos contratos, eu acho que uma reflexão importante sobre os contratos que estão vindo são contratos mais exigentes, sim, com métricas mais claras para o concessionário, são fundamentais, mas, ao mesmo tempo, contratos que sejam mais flexíveis. O Fórum está falando sobre isso, né? Inovação, tecnologia. Então, se os contratos não forem mais flexíveis no pensamento do futuro,
Um contrato de 25, 30 anos, tudo pode mudar. É algo curioso, né? A gente pensa nos contratos da década de 90, onde as rodovias, a gente estava falando de praças de pedágio ainda físicas, hoje tem o free flow, como foi comentado. A gente fala sobre call box, não sei quem ainda lembra, né? O veículo para, você tem que pegar um telefone no meio da rodovia. Hoje a gente tem que falar de conectividade. Então, a evolução precisa ser constante. E, além disso, eu acho que, mais do que tudo, mais do que a modernização do contrato, a gente falou aqui de consenso, que é um tema super importante, e a gente precisa falar de segurança jurídica desses contratos. Eu sou carioca de coração, carioca, de fato, nasci aqui, apaixonada pelo Rio, cidade, estado, e a gente ainda tem um desafio, né, de empoderar cada vez mais a agência reguladora, para que as decisões sejam cada vez mais técnicas, menos políticas, para que o Rio de Janeiro continue sendo um local onde a iniciativa privada quer investir. Para tudo que a gente falou, né, nesse debate, no primeiro painel e no segundo, para que isso dê certo, a gente precisa realmente de uma união do público, privado, e, para isso, segurança jurídica é fundamental. Obrigado mesmo. Gilson. Ei. Bom, a gente está num processo licitatório lá para falar de contrato, que é o tema aqui, né? E a gente discute muito lá pela primeira vez, também inédito, o Tribunal de Contas ele criou uma comissão de acompanhamento antes do edital ser publicado. E concessões de transporte coletivo no Brasil, vocês podem pesquisar, tem algumas que duram... o processo licitatório dura décadas. Joinville ficou 13 anos tentando fazer a licitação. Só para pegar o dado lá do Paraná, Foz do Iguaçu já tentou 3 vezes lançar o edital. No Estado, nós estamos mais ou menos mais tempo do que isso. Foz do Iguaçu lá já lançou 3 vezes o edital, já foi suspenso. Cascavel igual, Londrina parecido, Ponta Grossa também, só para citar as maiores cidades. E nós estamos lá nesse processo agora, onde tem um mundo ideal dos técnicos que estão acompanhando o processo, mas tem um mundo real de você fazer uma concessão metropolitana, onde você tem outros contratos já estabelecidos nas cidades e que você tem que fazer, de alguma forma, esse arranjo, né, para que o nosso contrato não implique no contrato que está estabelecido numa cidade metropolitana, enfim, e tentar trazer um contrato que tenha essa segurança jurídica, que, primeiro, que não dê deserto, e, segundo, que consiga prosperar e ter êxito, né, de boa concorrência e, principalmente, a entrega de bom serviço. E, em relação a transporte coletivo, eu não vou ser deselegante, porque sou convidado a fazer isso aqui, mas lá no governo do Estado, quando tem os eventos públicos lá e eu participo, eu sempre pergunto quem vai voltar de ônibus para casa hoje. Porque... Vou perguntar. Infelizmente, no Brasil, o transporte coletivo ele só usa quem realmente precisa. Quem tem condição, saiu do transporte coletivo, está saindo. Né? Eu, por opção, não tenho carro desde 2017. É óbvio que Curitiba me viro muito bem com o transporte coletivo, com aplicativo, com táxi, mas eu acho que é um exercício interessante, porque nós não priorizamos o transporte coletivo no Brasil. Nem na questão de infraestrutura, nem na questão de orçamento, nem na questão de planejamento, e, por isso tudo, nós estamos fazendo fóruns hoje para tentar, fóruns e debates, para tentar buscar um tempo perdido de, eu imagino, talvez 40, 50 anos, 30 anos, no mínimo. Né? Curitiba mesmo, que já foi referência, né, dos BRTs, hoje também enfrenta, né, seus desafios. Né? Eu falei da questão do veículo individual, e a gente também tem todos esses desafios de recuperar esse... por mais que a gente tenha uma integração lá, que eu considero uma integração super econômica para quem utiliza, e a gente fala também muito em tarifa justa. Na verdade, tarifa justa para quem usa transporte coletivo é zero, é não pagar. Não existe tarifa justa. Se for R$ 3, R$ 6, essa palavra tarifa justa eu não consegui ainda. O que o cidadão precisa é chegar, é previsibilidade. Né? Ele sair do ponto A e chegar no ponto B para dar tempo de atender a necessidade dele, bater o cartão, abrir o escritório, abrir a farmácia, né? Colocar o
o macacão do trabalho, né? Enfim. E nós não estamos atendendo ele porque a gente não está dando infraestrutura. Para a gente conseguir uma faixa exclusiva de ônibus, é uma batalha, né? Porque tem um custo político para o prefeito, o comércio vai reclamar, o vereador vai implicar, o deputado vai implicar, enfim, é difícil você conseguir uma faixa exclusiva. Do que dirá você implantar um corredor do BRT, ou, né, um VLT, ou, né, uma quilometragem a mais de linha de metrô. Nós temos lá, por exemplo, em Curitiba, para quem tiver curiosidade de digitar no Google, é a única cidade que a linha férrea tem uma linha férrea que atravessa Curitiba com um carregamento, que é o trem que sai de Rio Branco do Sul, carregado de cimento, passa por Almirante Tamandaré, cruza toda Curitiba para chegar no terminal da Rumo. E essa linha está lá, sob o risco de ser renovada por mais 30 anos, e que é um ativo maravilhoso, que hoje eu vim aqui, fiquei ali, cruzei os braços e fiquei vendo aqui o bonde de vocês, e pensei, meu Deus do céu, como é que a gente não tem isso lá ainda naquela linha de trilho que fica o dia inteiro esperando passar um carregamento de cimento e a gente poderia ter um bonde desse indo e, né, levando e trazendo as pessoas. Mas, mais uma vez, é questão de prioridade. Então, esse é um desafio. Por isso que eu venho aqui me alimentar dessas coisas boas e ver vocês aqui, pessoas, e voltar lá e ainda acender a velhinha lá e achar que tem uma luz de esperança. Obrigado a todos. Obrigado. Pedro, suas considerações, por favor. Eu falo que em infraestrutura a gente tem que, né, praticar resiliência. Eu brinquei aqui, mas aqui eventos como esse funcionam também como uma terapia coletiva, mas a minha visão é muito otimista, Vicente, porque nós vamos viver, né, e às vezes a gente tem que deixar um pouco de lado esse complexo de vira-lata do Brasil e do brasileiro, né? Nós somos hoje o maior programa, né, se juntar governo federal, estado, o maior programa de infraestrutura em escala global. Tanto é que a gente tem atraído, né, nos leilões aí, atores internacionais, novos grupos, estamos vivendo um momento ímpar da infraestrutura. Se tudo que está, né, contratualizado se transformar em realidade, nós vamos vivenciar na próxima década o maior ciclo de investimento em infraestrutura da história do Brasil, né? Tem um dado que eu gosto da Federação de Indústrias de Minas Gerais, que é o efeito multiplicador do investimento em infraestrutura na economia, né? Então, é desenvolvimento econômico e social na veia. Então, cada emprego gerado em infraestrutura gera 8,7, né, empregos na economia. Então, quer dizer, quando a gente avança provendo infraestrutura de qualidade, cara, nós estamos impactando muito a economia, né, potenciando que, né, então, é isso que a gente quer enquanto país. Então, a gente tem que avançar com segurança jurídica, né? O gestor tem que ter coragem para fazer, né, diferente, inovar, porque senão a gente cai na história do apagão de caneta, né? Então, por que é assim? Porque sempre foi e vai continuar assim, e a gente não sai do lugar. Então eu acho que sempre boa a troca, então acho que agradecer mais uma vez o convite aí e ficamos abertos aí para a gente poder construir junto e nos ajudar, né? Somos todos corresponsáveis, a sociedade tem um papel fundamental também por cobrar essas políticas, né? Porque o custo político, por exemplo, da integração para voltar à mobilidade urbana, ele é alto. Se não tiver a cobrança para a sociedade, né, a tendência é deixar ele de lado. Então, e aí a gente fica aí com problemas de décadas e décadas de difícil resolução. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Isaac. Bom, acho que, como o secretário colocou, né, fizemos aqui a nossa terapia coletiva, acho que é importante. E é importante ver que assim, as pautas são similares, né? Independentemente da localização, as pautas são nacionais, os problemas de região metropolitana no Rio são similares no Paraná e Minas Gerais, as questões de logística também. E acho que uma palavra que foi colocada também aqui, que eu acho que é muito importante, é a questão do consenso, né? E quando a gente olha para oportunidades que existem, os bons projetos, eles são projetos que são de consenso, ou seja, o investidor privado entende que ele é um bom projeto porque ele tem viabilidade econômica, e ele tem viabilidade econômica porque ele tem passageiros, ele tem usuários. Isso é bom para a população, isso é bom para o agente público também, isso é bom para todos. Então, o que a gente precisa buscar, de fato, no setor de infraestrutura é a construção desses consensos, né? E que exige, de fato, ousadia do gestor público, acho que foi muito bem colocado. Existem bons exemplos e a gente precisa persegui-los, né? E da parte da federação é o nosso papel, porque a gente entende que quanto mais competitiva for a infraestrutura do Rio de Janeiro, mais competitivo o Estado é em termos de capacidade industrial, né? E quando mais competitivo o Rio de Janeiro for, o Brasil tem a ganhar com isso, todos nós temos a ganhar com isso.
Então, é algo que a gente tem que continuar a perseguir. Existe uma boa carteira, existem bons projetos, a gente tem evoluído e a gente precisa continuar nessa linha. É isso. Bom, queria agradecer a todos, né, pela delicadeza de estar aqui conosco, colaborando, trazendo suas impressões, trazendo suas realizações e apontando, como disse o Pedro, que eu vou roubar aqui, temos futuro, temos perspectiva, né, de boas notícias, de boas ações que vão ajudar e contribuir para que a gente mude essa realidade, oferecendo serviços melhores e melhores condições também para que as mercadorias circulem, né, abasteçam as cidades de modo mais seguro, de modo mais barato, e é isso, assegurando com isso um processo de desenvolvimento, sobretudo, mais inclusivo. Eu acho que foi uma tarde importante, eu acho que saímos daqui renovados, com mais esperança, entendendo que é difícil, não é fácil. Obter consenso, a gente já conseguiu avançar em alguns aspectos. Falta agora fazer acontecer o consenso, com as institucionalidades, com as lideranças, né, de uma maneira complexa, né, como bem citou aqui o Gilson. Não é fácil, é uma tarefa que ainda encontra resistência, mas é absolutamente necessário a perseverança. A perseverança e aí os bons projetos, Isaac, as boas propostas, as formas mais atuais de fazer a relação público-privada acontecer, vão contribuir para que a gente consiga fazer do consenso ações efetivas de transformação. Agradeço muito a presença de vocês, mais uma vez a Lúcia pela organização do evento e espero vê-los em breve com mais realizações, né? Com constatações ainda, sempre é bom atualizar, né? Mas também apresentar mais possibilidades de realização no campo da mobilidade, no campo da infraestrutura. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Agradecemos a todos.